Fala, rapaziada, irmão. Diga. Um cara que eu sempre admirei, tá ligado? Sim. Que eu sempre acompanhei o trampo dele, sempre achei um trampo foda. Ele faz um samba. Esse cara é o Biel, velho. Biel da Demorou. Sim. Tô muito feliz de ter a oportunidade aqui de tirar essa imagem minha de maluco aí que tá circulando, né? Ô, meu irmão, obrigado, Deus abençoe. Parabéns a vocês aí por manter essa conexão da nossa categoria, né, ativa, funcionando. A gente precisa disso. E eu vou começar já falando daquela live sua, velho. Eu quero que você explique essa live, né? Quando eu vi aquela banda ali, primeira banda, né? Os caras gig foda, né, Uma mano? gig foda. Verdade. E tipo assim, foi uma das melhores lives que eu assisti. Assim, a banda já tinha um tempo rodando aqui em Salvador, antes, um pouco antes da pandemia, não foi? Aquela banda? Não. A banda demorou. Sim. Só que a gente não tinha nenhum registro de show, tá ligado? Eu sempre dizia isso aos empresários e às pessoas que acompanhavam a gente, que o show era massa, mas a gente não registrava nada, a gente não tinha cultura. Por mais que o mundo já estivesse correndo pra internet, a gente não tinha feito nada ainda. Veio a pandemia e um grande amigo meu morreu de Covid, velho. Do Mel, MC do Mel. Conheço. E aí do Mel morreu cheio de sonho, velho. Fiquei com pânico de morrer, velho, sem ter nenhum registro no meu trabalho, velho. Do jeito que eu achava que merecia, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente já vinha construindo. O show que a gente gravou na live, que a gente fez, é a construção desde o primeiro ensaio meu com essa banda, tá ligado? Eu tive a oportunidade ali na live de meio que eu entreguei tudo que eu tinha feito com a banda até aquele momento, tá ligado? Entendi. Aí vendi o carro, velho, não tinha empresário, tá ligado? Não tava sozinho. Tinha um empresário até 2019, ele tinha saído. Vendi meu carro que eu tinha, velho. Chamei os caras pra jogo, a gente fez 7 ensaios, tá ligado? Com aquela gig. Experimentei a metaleira. Pra mim, eu sempre ficava com a sensação de que se a gente fizesse um show desse num lugar bem visto, a gente ia conseguir uma... Isso vai acontecer, a gente fica com essa impressão, né? Aquela ideia ali também de fazer aquela introdução. Pronto, aí, primeiramente, não ficou como eu queria. Por que escandua então essa porra aí? Pronto, vou te explicar, vou contar a história toda. Larga tudo. Eu tô sendo preso ali, na frente do estúdio, porque eu falo demais, tá ligado? Eu já estava prevendo algo que pode acontecer a qualquer momento. E eu tô sendo preso, ela perguntou a mulher, ela me perguntou, sei o quê? Calma, eu sou artista. Então, tipo assim, eu quis dizer que existe uma máfia mesmo ali, de pessoas do mal, dentro da nossa própria categoria, tá ligado? Que se incomoda com quem tem opinião fora da caixa. Então tudo aquilo ali foi... Eu usei Felipe porque... eu e ele, a gente se conhece antes do primeiro sucesso dele, tá ligado? Então foi como se eu estivesse usando alguém que pudesse botar uma ideia por mim, já tivesse no métier, tá ligado? Mas assim, devo muito, assim, agradeço ao Pida pela oportunidade, mas paguei uma fortuna, tá ligado? Porque para o amador sair para uma janela dessa, né, as pessoas podiam até se sensibilizar. Um abraço, seu Paulo, Léo, obrigado, mas vamos abrir, meu amigo, a janela para aparecer. Rapaz, Ainda tem isso, né? você não sabe o que pode aparecer, meu amigo. Vai que surge um novo sucesso da porra aí. E o próprio Peter vai ganhar dinheiro, sabe, velho? Foi o que eu disse. Eu tive a oportunidade, viu, Negresco? Vou falar uma parada aqui em primeira mão, de ter um papo com o Paulo do Pira. E ele me fez um elogio à minha banda assim, e foi algo que ele me falou que eu fiquei na minha cabeça. Só o Aéreo, de Mumuzinho, de Péricles, de Dilcinho, Sois Maroto. Paga 2 bandas, 3 bandas nossas aqui. Tipo, foda, né? paga todo mundo com um valor que a gente não tem aqui, sabe, velho? Vem cá, Biel, esse nome é tipo. É o nome. Como é que eu foda, consegui tá ligado? isso? Velho? Como é que você conseguiu, velho? Porque é o nome se você O botar. Brasil inteiro, né, velho? Fala. Foi assim, eu tava procurando o nome de uma banda de samba, 2013, final do ano. Eu tava procurando um nome na discografia do Exalta, tá ligado? Porque eu muito fã do Exalta, a banda de samba. Aí eu falo, pô, tem que ser uma música do Exalta. Demorou, é uma música do Exalta. Quero tanto ter você, demorou. Autoria de Thiaguinho, sucesso na voz de Péricles. Fui no NPI. Na hora que eu botei no NPI, Já tinha. disponível, irmão. Sério? Por que estava disponível? Porque o último dono perdeu o prazo do decênio de renovação. E eu não sabia nem que existia uma antiga banda. Eu sei que eu botei lá, disponível, eu fiz o registro.
E agora demorou até 2028. Eu tô na minha legalidade, tô com o meu documento. Quem tá com o documento. Tanto que às vezes quando eu saio pra cantar, eu nem gosto que me chamem de Biel, velho. Eu saio demorou mesmo pra cantar. Porque é a única segurança que eu tenho, que eu tô trabalhando, que a banda continua tocando. Isso. Rapidinho um exemplo falar sobre que isso. É clássico, o que tá rolando bastante hoje. Tem Zé Vaqueiro, Zé Vaqueirinho, Zé do Vácuo, Zé, tá ligado? Comprou o nome da mão dele porque gostou. Na verdade, esse Zé Vaqueiro aí, ele não é o Zé Vaqueiro original, é um cara lá que rolava na cidade dele lá. De teclado, ele foi se aposentar. Aí o cara lá, o empresário, que tinha muita grana, chegou lá e meteu a mão lá, velho, você quer quanto aí? Não é original, não. É bem nisso. Eu conheci você nessa época, porque o seu ex-empresário era daqui. Claudinho. Eu não ia falar o nome, mas você Pode falou. falar, Claudinho, beijo. De boa, Tá tudo certo, tá tudo certo. Então eu conheci você nessa época. Bem, eu amo o Claudinho. Tipo assim, antes de Claudinho, eu tive o outro empresário, Eduardo Lima. É meu amor, amo também. Daqui a pouco eu vou lá no Nordeste. Enfim, irmão, a gente não pode dar amor em ponta de faca, tá ligado? E às vezes a gente é melhor, mais saudável que a gente mantenha o sentimento e não para de trabalhar. De uma forma ou de outra, Claudinho é um cara muito safo, uma correria doida, é um homem que trabalha. Aquele cara pegava essa banda, saía aí por aí. E a gente fez 300 shows, irmão. 300 aparições em 1 ano e meio. Não é brincadeira. Claudinho trabalhou muito. Só que não gostava de internet, velho. O samba tem essa. Não é problema de Claudinho, nem é problema de Eduardo, meu outro empresário que é sambista. Nem é problema nosso. A cultura do samba é não se dimensionar, não. É como se fosse. Não se dá amplitude como se deve. Como Menos é Mais fez agora. Pegou todos os sambas do Brasil, jogou todos num saco e levou. E tipo assim. E também teve uma época, foi na época que todo mundo estava preso de casa. Meu irmão, essa discussão isso que o Menos é Mais fez, Deus é testemunha, mais 100 mil pessoas. Eu falava com o Claudinho, me dê um show ao vivo, velho. Grava um show desse, eu e o Rodrigo aí, porra. Grava um show desse, meu velho. A gente tentava fazer um vídeo de 1 minuto, fazia um videozinho assim. Grave o show, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. Grava um show todo bonito, com público assim, velho. 360 como a gente fazia no Tijucá. Se eu tivesse a gente tinha batido mais com mais, ó, muito antes. Porque tinha esse trabalho. Mas enfim, falando de Claudinho, como foi que eu saí? A gente fez um show, por sinal até com um canário, na Cidade Baixa, nos mares. E teve uma discussão assim, um desgaste assim, como sempre acontecia, não por culpa dele, porque Claudinho queria muito que desse certo. Mas às vezes se submetia a algumas coisas pra tocar, que a gente ficava muito desgastado, o artista, sabe, velho? Tipo assim, acabava botando a gente em umas condições de tocar no lugar pingando, meu amigo, de tomar choque, sabe? É a vontade de vencer de todo mundo, enfim. Saímos e eu disse a ele que não ia mais tocar, meu. Porque, como eu te disse mais cedo aqui, antes, que a gente ainda vai falar sobre isso, se a gente não tomar uma decisão, uma atitude, a gente vai ficar aceitando algumas coisas até quando, sabe? E aí aconteceu isso, que eu disse que não ia mais tocar depois desse evento que teve em Canário, uma situação assim, tensa, que eu falei assim, pô, a gente vai matar meu sonho, tá ligado, velho? De uma forma ou de outra, vou te falar uma coisa aqui em primeira mão, não sei se Claudinho também acreditava muito mais do tamanho que eu acredito ainda, tá ligado, Negresco? Falando dessa relação tal do empresário com o bando e tal, antes vocês eram em 2, né? Sim, ó, eu comecei a banda em 2000, lembra que eu falei no registro? 2000. A banda já existia, eu tava procurando o nome. Demorou então, nasceu em 2013. Rodrigo, eu conheci o Rodrigo em 2016, através de um outro amigo, Pão Dantas, que é compositor, um beijo, Pão. E me falava desse menino novo que compõe há muito tempo, que ele era um sucesso e tal. Um menino da igreja que eu frequentava, estudou com ele também, me mandou. Aí eu ouço esse menino, aí eu conheci o cara, velho. O cara fez uma música comigo, uma música Parará que a gente tem até que toca. Eu falando com ele no telefone assim, falei com ele que eu tinha ido no Rio de Janeiro, não sei o que. Contei uma história ao cara, velho, instantes, o cara veio com a música pronta, velho. Só deu tempo de eu desligar o telefone, assim, um beijo na minha filha, voltei, quando eu falei com ele velho, você tocou a música, cantando, o espírito é animal. E ele com o sonho de ser compositor e eu com a estrutura já pronta, de quem já tinha rodado 2, 3 anos sem ganhar nenhum centavo. Sim. Tá ligado? Mas com a banda toda ensaiada, com o show todo pronto, que é a parte mais difícil. Quando o Rodrigo chegou, irmão, tava tudo pronto, tá ligado?
E graças a Deus, ele entrou, me agregou muito, porque ele tinha um público assim de pessoas que acreditavam já nele, tá ligado? E pegaram a pressão com a gente. Inclusive, ainda tem uma filha com a vizinha de Rodrigo, também a pressão foi a nossa relação foi tão forte que ainda deixei uma filha no condomínio dele lá. Um beijo, minha filha, quando você crescer. Pra quem não conhece o Rodrigo, é Digo. Digo que era Digo demorou, agora é só Digo. Mas botou um gay de Gabriel, dobrou o gay, você viu? Ele tirou, demorou, mas botou um gay de Gabriel pra... isso. Ele não podia sair de mim sem uma tatuagem, né? Mas enfim... Ele tá brincando. Mas ninguém ficou preocupado aqui, velho. Pô, eu tô de boa com o Digo, fui até no show dele. A gente trabalha na construção, velho, dos artistas. Quando o Rodrigo entrou na banda, ele não entrou comigo, eu não era o artista, não. Eu era o dono da banda, sem empresário nenhum. Não tinha Claudinho quando o Rodrigo entrou. Inclusive, vou te dizer, muitas pessoas que já me conheciam diziam a mim: que nada pra que esse menino aí, é um menino tímido. Você tá pensando que era essa gaiatice toda? Era um garoto, velho, tá ligado? E cresceu pra caralho, tá bom na mão, eu vi o show lá. Só acho que ainda não tá na posição, tá ligado? Porque eu que tava trabalhando na obra, vi um cara muito mais ousado, tinha uma gaiatice, tá ligado? E esse estilo de trap, o cara tem que ficar meio gangster, né? Sim, Só que ele tinha muita alegria, então essa alegria dele foi foda na época. Eu que era centroavante, dei um passo pra trás, fiquei de meio atacante, botava ele quebrando e dançando, pegava as partes só difícil eu, deixava só o gostosinho pra ele. Aí, pai, não tô falando, não tô escaldando não tô falando, porra. Não, pô, não. É porque você fala engraçado. A maneira que fala, é porque eu tratava ele, man, como quem acredita no cara e quer dar oportunidade. Eu dava o meu microfone bom a ele, porra. Claudinho é testemunha, tá? Eu acredito. Então, tipo assim, muita gente acha que eu tenho raiva do Rodrigo, eu fiz mal a esse cara. O único mal que eu fiz a Rodrigo, irmão, e fiz a Claudinho, e fiz a Elson, e fiz a Tom, que tocou comigo, e fiz a qualquer músico daquela banda, FG, qualquer um da minha época, foi que no momento, velho, uma parte do ano de 2018, eu dei uma surtada, tá ligado, velho? Eu soube que ia ser pai de novo, eu já tinha uma filha, eu não tinha um relacionamento legal, eu dei uma surtada, aí eu comecei a chegar travado pra cantar, aí eu ficava meio doido, aí o cara vai ficando meio assim, impaciente com algumas coisas. Aí me disseram que ele ia sair da banda. Normal. Surtar é normal, velho. Não é normal, é não. Normal, não é normal, porque hoje que eu pago a conta da banda, se meu artista surtar, eu tô fudido, tá ligado? E perde o pênalti. Eu digo sempre que a Demorou, velho, 2018, tava na cara do gol. A melhor fase. Mas tava rodando muito, a música hipnotiza na mão. A cidade sabe a música de Nego Tó, nosso parceiro que teve aqui. Um beijo, Tó. Se desmaia, cozinha pro mar que caia, de short ou de mini saia, é a top do verão. Você desmaia, blusinha pro mar que caia, de short ou de mini saia. E eu perdi o pênalti na final. Eu fiz 1000 gols. Fiz um bocado de porra, fazia coisas impressionantes que a gente cantava em qualquer condição e brocava. Mas chegou na hora do pênalti, eu perdi, mas na final fudeu, tá ligado? E a gente foi pro carnaval 2019, que era pra ter sido foda, a gente fez um carnaval fraco, e aí o Rodrigo colocou a música, Abaixa que é tiro, tá ligado? Sim, sim. Quando ele recebeu o trimestral, 3 meses depois, ele saiu da banda. Eu podia ter botado ele numa condição inferior, porque artista aqui em Salvador não cresce outro artista não, meu amigo. Dá caldo pra se afogar. Você sabe que esse cara uma vez comentou minha parada pirado com o meu fiscal. Vou falar. Eu voltei, vou falar, você vai olhar lá no meu Instagram agora, você que tá aí assistindo. Não tá mais não, pô? Tá lá, sim, você apagou com ele? Miserável. Esse cara eu botei lá, que eu era... Olha o que eu botei, que eu boto... Alguém deu print e mandou no grupo. Foi. Meu grupo era Bambam, Shella, os caras daqui dos Bambam, os caras tiram um print e mandou. Quem é esse menino aqui? Aí tinha assim, faculdade de swing. Mentira, eu botei assim, uma parada assim. Foi graduado em balanço, PhD não sei o quê. Pô, Pivete, quem é você? Não sei o quê. Não, rolou uma discussãozinha meio... Não discutei não, mas eu falei igual a ele, assim, do mesmo jeito. Irmão. Aí ele pegou e falou assim, tudo bem, olhou minha rede social, olhou viu que você era da galera, vi que era... Aí ele olhou meus trabalhos e falou assim, velho, realmente você é foda.
Aí eu falei, não, você também é foda. Mas eu disse assim, só resenha. o fato de ele não me conhecer não quer dizer que eu não seja bom, porque eu também não conhecia ele é bom também, tá ligado? Tipo assim, eu queria dizer, porra, E aí morreu ali. injustiça. Sim, pai. Quais suas referências, assim, que você bate o olho e fala assim, queria ser esse cara? Minha de cantor. Aqui em Salvador, eu comecei a fazer um barzinho aqui, cantando pop rock, essas paradas. Eu era muito fã dos caras que eu podia ver aqui, que era Tomate, Kiko Sali, que é sertanejo, e Adelmo Casé. Por que eu tô falando esses três? Porque eram caras que eu ia pra noite ver pessoalmente, tá ligado? Se você me falar de ouvido, eu vou te falar pro Leonardo Gonçalves, Tom Caff, os caras do gospel, Eli Soares, os caras gringos também, de blues, assim, eu ouço. Mas eu gostava de pegar essa referência dos caras de perto aqui também, sabe? De samba. Eu sou Exalta Maníaco, né? Eu só canto samba por causa do Exalta, tá ligado? Então se você perguntar quem é você, man? Eu sou devoto de Pericão, né, velho? Devoto de Pericão, com ascendente em Tiaguinho e especialista em Rodriguinho, viu, né, velho? Gosto muito de Mumuzinho, velho, Mr. Dan. Eu digo Rodriguinho porque o Rodriguinho acaba trazendo Dan com ele, né? Outra vez. E Gabi também, que já é meio essa... O que é que o músico quer? Do que é que o músico precisa? E como o músico tem que se portar como profissional. Porque a gente fica querendo defender a categoria, mas o músico bota pra lenhar no empresário, mesmo. Eu sou um empresário agora, e eu vejo os músicos chegam atrasados no ensaio, o músico não tá no lugar certo na hora do transporte sair, o músico quer que a gente cuide de tudo e não entrega às vezes, tá ligado? O músico quer tudo. Então vamos fazer o seguinte, o que é que vocês querem? O que é que a gente quer? E eu digo porque eu sou totalmente a favor de separar o artista do músico, tá ligado? Ou totalmente contra separar o artista do músico. O artista e o músico é a mesma coisa. Eu sou músico, meu instrumento é a voz, tá ligado? Eu não considero que eu sou artista, né? Até porque dizem que artista não tem sexo, tá ligado? Tem essa história. Ex-BBB, artista. Então, eu sou músico, eu acredito que eu sou cantor da banda. A gente tem que achar uma forma de todo mundo interagir, legal, um valor, velho. Que a gente fala assim, com a hora é X, com direito ao transporte. A tecnologia é nossa aliada, mas robô nenhum substitui o profissional da música. O VS, ele tem que ser para agregar, não é para desempregar o soldado não, o músico não, irmão. Você pega seu produtor musical, o seu cara, constrói um som, meu, com menos pessoas. Agora não alicerça tudo na máquina, não, fica ridículo. Eu tenho visto músicos, bandas de samba que saem para fazer show sem percussionista, sem cavaco, tudo, tipo assim, até quando isso, meu? Qual é a motivação? É a grana? É a pandemia? Eu entendo que o cara não tem a condição de levar as 10 cabeças pra rua, mas dá pra ter a condição a partir do momento que a gente se respeita como profissional. Eu sou super contra. Eu também sou contra. Você que usa VS, Desde o começo. Eu acho que o VS é bala. Dá pra agrega, contra a harmonia, vai né, fazer velho? como os caras Harmonia, estão fazendo. Mas harmonia, né, velho? Harmonia, detalhes, por exemplo, o tecladista grava 8 dias de teclado, né, velho, no disco. Aí ele vai estar lá tocando com duas mãos e soltando a coisa que ele não soltou lá. Agora o pandeiro vai deixar no VS, sendo que é a emoção do cara. Cavaquinho. Tá ligado, velho? Ô, porra, a cuíca. Os caras deixam o loop infinito, quer dizer... Essa aí vai entrar na resenha, velho. Vocês do samba aí que tá vindo aqui, que tá vendo, tem gente que tá Falando nem de pagode não é a minha área, não. Tem gente que tá dando certo, pá, que tá indo aí. Pelo amor de Deus, eu não consigo ouvir 3 músicas. Cuíca 24 por 48 horas. Respira. Não consigo. E o cara não respira, né? A gente vai imaginar um cara tocando, ele não para. Não, pai. Meu sonho agora, man, é conseguir criar uma realidade justa para o profissional da música. E eu não tô falando, se você me perguntar assim, a demorou eu vou pra cá, demorou fora daqui, irmão. Com essa mesma estratégia, com essa receita de bolo que o mundo tá fazendo. A gente tem, às vezes a gente pensa que a nossa parada não é sucesso porque a gente não tem 100% de pessoas ou 1 milhão de pessoas atrás da gente. Mas é porque a gente não se mostrou com 1 milhão de pessoas, tá ligado, né, Grace? Então se ligue. Talvez em Salvador eu não consiga a amplitude do trabalho e a dimensão e o valor que eu acho necessário para manter a galera e ter um custo de vida legal para minhas 2 gurias.
Mas eu vou pegar o meu trabalho e vou disponibilizar ele na internet em larga escala e vou juntar um público separado em outros lugares. E isso, man, com um pouquinho de organização, a gente consegue se manter bem, tá ligado? Porque a gente pode vender um ingresso virtual para um cara que tá no Japão e o cara pagar, achar massa, velho. Tem um show meta, né? Tem um show exclusivo para ele. A gente, o futuro da gente, mano, o futuro é o público colaborar com o artista fora da casa de show. Vai chegar uma época com os óculos, né? Sim, sim. E tem a tecnologia metaverso, então vai chegar uma época que você vai vender ingresso pro cara, o cara vai assistir seu show com o óculos, tá? Com certeza. Os caras vendendo show em Portugal, pô, eu vou te mandar com minha voz, mesmo. Certo. Eu já falei com os caras, pô. Sabe que eu fiquei na hora? Feliz pra porra. Falei, opa aí, man, minha voz tá vendendo lá em Portugal em euro. E eu tô aqui nessa sinuca de bico aqui. Às vezes a gente vai ser ídolo fora daqui, mano. Sou fominha, me chame pra cantar qualquer um, que eu vou toda hora. Só pague minha gasolina agora e eu tô pedindo 10 reais de desodorante, às vezes que sua muito, né? Eu tô fazendo essa conta, mandando os caras, velho. Não precisa pagar o artista, não. Paga a gasolina, o desodorante e a camisa pronto para o artista chegar lá suado. Gente, obrigado, falei pra caralho. Bordão. Esse é Biel, tá ligado? Pra quem não Gabriel da Banda Demorou. Me siga no Instagram, por favor. @Biel Demorou. Siga a Banda Demorou também, por gentileza. Biel da Demorou. Se você vê alguma coisa lá e achar que eu falei demais, tudo bem, porque eu literalmente falo mesmo. Nessa margem aí eu vou ficar aqui. Eu quero ver se você vai conseguir acertar com a gente de primeira. O bordão não tem? Não, é fácil, é fácil. É falando o quê? Enquanto tiver live, vai ter vídeo. Porra, fazer mais uma. O 2. 1, 2, 3. Enquanto estiver live, vai ter vídeo. Demorou, papo de músico. Valeu, velho.